baixar o volume do microfone. Do fone. Pode ir? Olá, boa noite. Mais uma vez aqui juntos. Quero desejar uma boa noite a todos os macaenses que nos assistem através do nosso canal no YouTube, no Pode Falar Podcast. Estou aqui também ao vivo pelo Instagram do Alerta Cidadão e pelo nosso também, né, Marcelo? Estou aqui com a presença ilustre de um dos mais renovados comentaristas políticos da cidade de Macaé, Bruno Horta. Boa noite, Bruno Horta. Boa noite, sou, né, vereador Luiz Matos. Muito legal estar aqui de novo. Adoro fazer podcast, adoro essa companhia boa que o senhor é. Todo mundo sabe disso. Uma pessoa simpática, educada, faz um podcast de bem com a vida, bom de se falar, sem roteiro. Estamos aqui em cima da mesa sem roteiro. E é muito legal estar aqui. Eu me sinto muito em casa. Quando você me fez o convite para vir aqui, eu falei, aceito. Aí depois você falou assim, agora o assunto tudo bem, o assunto é depois. Mas o assunto hoje é super importante. Importantíssimo, importantíssimo. Quero mandar um abraço aqui ao pessoal que já está entrando aqui no Instagram do Alerta Cidadão aqui, dando um alô. Aí no nosso também deve ter gente entrando, né, Marcelo? E também quem nos segue aí nas redes sociais, no YouTube aí, você pode mandar seu comentário. Você pode mandar a sua pergunta aí depois, não sei se tem como o Marcelo ver aí no YouTube aí, ou o Irênio ver as perguntas, para a gente poder responder as pessoas que estão ligadas conosco. Bruno, hoje o nosso papo é sobre fake news na política. Olha, vereador Teté, que contar uma história antes da gente entrar no nosso assunto direto. Quando o senhor colocou a propaganda, chamando, né, para o podcast de hoje, estava bem grande em vermelho, fake news. E depois que vinha o meu nome, o nome do senhor, um pouco mais ali embaixo, e 2 minutos depois que a propaganda foi para a rua, ligaram para mim, pediram para contar qual era a fake news que estava acontecendo. Porque o nome fake news, ele chamou tanta atenção, e hoje chama muita atenção. Chama atenção. Então, quando a pessoa vê escrito fake news, ela corre para ver o que está acontecendo, ela corre para saber quem está falando mal de quem está mentindo, quem está inventando história. Então, só a manchete já trouxe a repercussão. E é um assunto muito sério, é um assunto que eu acho que também é muito delicado, porque dependendo da situação, isso mexe com a vida das pessoas de uma forma, infelizmente, na maioria das vezes, de forma negativa. Né? Sempre. Eu acho que o conceito já é o conceito de algo negativo, de algo ruim. Porque fake é falso, né? Fake é falso. Fake news é notícias falsas, são notícias falsas. É até bom a gente deixar isso claro, quando você escuta a palavra fake é falso e a palavra news é notícia. Muita gente no meio acadêmico, o vereador e os amigos que estão acompanhando a gente, não usam muito o termo fake news. Não é errado usar fake news. Ok, não é problema nenhum, pode usar, não é considerado errado. Mas nos meios acadêmicos costuma-se usar a palavra desinformação. Porque fake news é uma palavra em inglês, na língua inglesa, que tem tradução para o português como notícias falsas, mas na verdade o que ela passa para as pessoas que estão ouvindo, ou vendo, ou participando de alguma forma de uma fake news é uma desinformação. A vontade deliberada de falar algo que não corresponde à verdade ou deturpar a verdade. Então, assim, para a gente deixar bem definido o que é fake news, quase sempre é uma desinformação, por isso esse conceito negativo que a gente tem. E a gente... deixa eu dar aqui boa noite pro pessoal que está entrando aqui, ó. O Railan, o pessoal tudo está entrando aqui pelo Instagram do Alerta Cidadão, que eu entrei aqui, ó. O De Bastos, a Rosineia, o Jefinho entrou também, o Felipe, o Carlos, a Cleide Lobac, o Pablo, o Álvaro Luiz, a Márcia Valéria, o Luciano Oliveira. Quero dar boa noite a todo esse pessoal que está nos assistindo aqui pelo Instagram do Alerta Cidadão e também dar uma boa noite a quem nos assiste pelo YouTube e pelo Instagram do vereador Luiz Matos. Bom, Bruno, vamos começar. Eu queria que você já começasse falando a respeito do que, por exemplo, na tua opinião,
uma fake news, o que ela pode acarretar na vida de um cidadão de bem? Olha, pode ser muito ruim. A fake news não é nem novo, não é nem uma forma nova. A fake news, a notícia falsa, a vontade de enganar, de atacar a reputação de uma pessoa, ela existe desde que a sociedade é a sociedade. Você voltar no tempo, você vai encontrar inúmeras fake news famosas, lógico que não tinha esse termo, mas de propagandas enganosas, notícias falsas, mentiras, ataque às honras das pessoas, há muito tempo. Desde que o mundo é mundo, desde que existe civilização. E sempre vai atacar uma pessoa de bem, que não usa do mesmo expediente, que não é uma pessoa que pratica fake news, uma pessoa que procura levar a vida dela de uma forma correta, honesta, ética. A fake news, antes de mais nada, é um ataque à ética. Um ataque baixo, sorrateiro, à ética de uma pessoa, de uma classe, à moral de um cidadão. Então, quem tem tudo a perder são as pessoas que têm a sua vida séria, que ficam no seu campo social dentro da sua ética e no seu campo pessoal dentro da sua moral. Essa fake news, sempre colocada, divulgada, propagada por uma pessoa que carrega uma grande carga de inveja, de vontade de tomar o lugar da pessoa. A fake news, ela é uma corrupção da moral, certamente. E ela é tão poderosa para o mal que a pessoa que sofre esse ataque e é do bem, ela fica muitas das vezes, vereadores, amigos, sem saber como reagir. E ela se fecha, ela às vezes tem vergonha de algo que ela não fez, por ter a sua honra atacada. Há pouco tempo, um reitor de uma universidade se matou por causa de uma notícia falsa. Se jogou do prédio da universidade. E isso é muito sério. Então, a pessoa de bem, a pessoa que caminha dentro do justo, ela tem a sua moral atacada de uma forma tão cruel, sempre por pessoas que querem ocupar a posição de poder que ela ocupa, ou destruí-la só para ver ela pior do que ela é. É muito de inveja. A fake news é carregado de um clima de inveja muito grande, de um ataque moral. Então, todos nós estamos sujeitos. Agora, uma coisa interessante que você acabou de falar aí, sobre a questão da fake news por inveja, uma pergunta que eu vou te fazer geralmente, quando a pessoa ela vem com a fake news, como você falou, para tentar ter o lugar daquela pessoa a qual ela deflagrou a fake news, a pessoa que é vítima, ela acaba, até como minha mãe dizia, minha mãe usava essa expressão, até provar que focinho de porco não é tomada, a notícia já se espalhou e as pessoas começam a olhar para você como se você fosse culpado realmente, ou como se você tivesse praticado aquilo que foi espalhado através dessa fake news. A pergunta que eu te faço, essa questão ela é mais exacerbada no campo da política? Olha, essa pergunta, na verdade, vereador, eu que deveria fazer para o senhor. O senhor hoje ocupa uma posição de representação social e passa por esse drama com certeza. Lógico que vai chegar uma hora que o senhor pode querer falar sobre isso ou não, sobre um caso específico ou não. Não sei se o senhor vai se sentir à vontade, mas é uma pergunta que, inevitavelmente, a resposta é sim, as pessoas são atacadas. Existem 3 pontos quando se tem uma fake news no ar. Quem propagou a fake news, a desinformação, quem sofre pela ação dessa notícia e quem assiste, recebe a informação dessa notícia e não procura saber o que realmente está acontecendo. Saber se aquela notícia, geralmente, tão absurda, tão fantástica, tão sensacionalista, tão impressionante, a pessoa não procura mais saber se aquilo existe fundo de verdade ou não, se existe um outro lado ou não existe um outro lado. A pessoa simplesmente acredita, muitas das vezes por preguiça, muitas das vezes por falta de tempo, muitas das vezes por um mal que tem atacado o nosso país de uma forma muito grande, que é a preguiça de pensar.
A gente tem deixado que outras pessoas pensem por nós e a gente nem tem procurado mais a informação que está aí. Fácil? Não é fácil. É o grande problema. E você tocou em outro ponto interessante, dessa questão de deixar que as pessoas pensem por nós. Eu sou totalmente contra essa questão, contra que eu digo, não no que diz respeito às pessoas, mas de intitular, por exemplo, uma pessoa que tem uma página no Instagram e ela se autodenomina como influencer. Quer dizer, essa pessoa ela já está dizendo que ela tem influência sobre outras pessoas, e o que acaba tendo. Então, como você falou, essa pessoa que se auto-intitula influencer, ela realmente, ela tenta, ela quer, e muitas das vezes consegue, porque hoje a rede social faz isso, influenciar outras pessoas, principalmente para o mal ou para coisas erradas, para aquilo que é contrário aos bons costumes. Sempre o mal. Quando a gente trata de desinformação, Luiz Matos, é sempre o mal. É sempre para tirar alguém do seu lugar confortável, do seu lugar que ela chegou por merecimento, no caso dos políticos, como o senhor é um político, é um representante da sociedade, e os ataques acontecem porque elas têm inveja, como eu já falei, ou elas querem tomar a sua posição. E quando isso acontece de forma impactante na sociedade, e quem acompanha esses influencers dá repercussão para ele, uma coisa muito ruim, eu me lembrei, é importante falar sobre isso, é o estímulo que essas pessoas recebem financeiramente para continuarem fazendo o que fazem. Porque hoje existe a famosa monetização. Esses influencers que têm, às vezes, infelizmente, milhões de seguidores, milhares de seguidores, eles ganham dinheiro das redes sociais pelos números de seguidores. E olha como é que a pessoa pensa pequeno. Se eu tenho essa capacidade de comunicação, se eu tenho tantos seguidores, por que eu não vou fazer algo de positivo, algo de bom? Por que eu vou procurar destruir a imagem de uma pessoa, de uma instituição, de uma cidade, de um país? E você, com tanto poder, com tanta, às vezes, talento para a comunicação, você usa o seu talento para o mal, usa o seu talento para difamar, para atacar a honra das pessoas. Os influencers, infelizmente, vereador Luiz Matos, estão na moda. Vai acabar, isso vai passar. Garanto para vocês que isso vai acabar. A sociedade ela é muito mutante, ela se transforma, ela se alimenta. Hoje o que é moda, amanhã não será mais. Nós já tivemos casos aqui em Macaé, e é importante falar, porque estamos falando de Macaé, com um público majoritariamente macaense, de grandes influenciadores, de grandes ícones que iam para o Facebook na época e tinham 400, 500, 1000 pessoas assistindo ao vivo e que não conseguiu sustentar porque só usava do ódio. Queria falar sobre isso com você. Você falou aí dessa questão do ódio, dessa questão dos seguidores. Por exemplo, uma das coisas que me fez começar a te acompanhar no Facebook, você sempre entrou muito pelo Facebook. Sim. Não foi pelo número de seguidores que você tinha. Eu não observo isso. O que me fez te acompanhar foi a forma coerente como você trata a política, né? Sem paixão, embora você tenha o seu viés político, mas você trata a política sem paixão de lado nenhum. Não tem esse extremo, esse extremismo. Mas uma das coisas que as pessoas se iludem com essa questão de influenciadores é o número de seguidores. Sim. Você sabe que, por exemplo, eu vou falar do Alerta Cidadão um pouco. Não, aliás, vou falar da minha página. A minha página hoje, ela está com até a última hora que eu vi, ela está com 2.815 seguidores. Todos eles são orgânicos. Isso no Instagram. No Instagram. São orgânicos. O que acontece? A maioria dessas páginas de fake news, que são criadas para fake news, que são criadas para o ódio,
que eles usam o argumento de denunciar o mal que está acontecendo na cidade, vou trazer à tona o mal que está fazendo e tal, que é, na verdade, isso é um discurso de ódio, né? Porque o Alerta Cidadão, por exemplo, ele foi criado, não foi pro Alexandre que está lá fazer sucesso, não foi para o Marcos que está lá fazer sucesso, para a menina que está de licença fazer sucesso. Não, o Alerta Cidadão não é uma página para ganhar seguidores. A gente pede para compartilhar, porque quando a gente sabe que mais pessoas passam a acompanhar a página do Alerta Cidadão, são mais pessoas que vão divulgar um instrumento que vai dar voz a ela, para que ali onde ela mora, na localidade, possa ser acompanhado com uma fiscalização que vai trazer a possível solução para o problema daquele local. É para isso que serve. Além de estimular outras pessoas que também façam contato com o Alerta Cidadão, para que tenham seus problemas atendidos. Exato. Então, assim, mas a maioria dessas páginas aí, se você procurar saber, e está aqui o Marcelo que trabalha com a nossa mídia, ele sabe disso, elas compram seguidores. Sim. Né? Marcelo, eu não tenho vergonha de falar isso. Uma vez o Marcelo, com outra pessoa, chegou para mim assim: o vereador, vamos comprar um determinado número de seguidores para poder a página ganhar mais credibilidade. Porque quanto mais seguidor, mais credibilidade. Eu falei para ele assim: não quero isso. Não quero isso. Eu acho que quem tem que seguir a gente, tem que seguir porque quer ter um problema resolvido. Eu não quero... Não estou afim de ter muitos seguidores para poder dizer que eu sou um influencer. Não quero essa questão de monetizar nada. Não, também não. Então, assim, o Alerta Cidadão é para atender a população e mais nada, né? Então, a gente tem visto, e você deve acompanhar também, que tem crescido o número de páginas, inclusive dentro de Macaé, e a gente sabe que, na maioria das vezes, o que espalha é fake news. Deixa eu só ler aqui um comentário aqui da Emiliana Nogueira. Ela diz assim: os veículos de imprensa deveriam ter a consciência de que cada notícia dada gera consequências, e às vezes consequências quase irreversíveis, e quando a notícia é desmentida, o leite já está derramado. Olha, e ela tem muita razão, porque hoje a gente tem uma imprensa muito diluída. A gente tem os grandes portais de comunicação, Jornal Dia, Jornal Debate, a gente tem o Extra, o Globo, temos grandes jornais o Diário da Costa do Sol. São instrumentos e instituições, empresas que estão há anos no mercado, que quem comanda são jornalistas responsáveis, pessoas que têm carreira, que têm CPF, que estão dentro do mercado formal de comunicação. Mas isso está muito diluído hoje por essas páginas que o senhor acaba de citar, que se criam um Paparazzo Macaé, exibindo Macaé, Escândalo Macaé, Bomba Macaé. Essas páginas de nomes aleatórios que eu acabei de citar, porque eu não sei nem se elas existem, elas acabam fazendo um papel da imprensa na cabeça das pessoas. Ela lê uma notícia do Extra ou do Jornal Dia, que são jornais que têm sucursal aqui em Macaé, e lê uma notícia do Bomba Macaé, e acha que as duas são notícias com a mesma credibilidade, e não são. A gente não pode ser massa de manobra, em momento algum. Toda informação que chega para a gente tem que saber quem emitiu essa informação, para quem essa informação foi emitida e se ela está completa. Se essas três questões não forem fielmente respondidas, você, eu, todos nós, quem está assistindo a gente aqui, vira massa de manobra, sem querer. Porque hoje é muito fácil se criar uma fake news, tanto por áudio, quanto por foto, quanto por vídeo. Eu consigo agora, aqui em 1 minuto, se eu tivesse condição, colocar o ex-presidente Bolsonaro cantando Vida de Gado. Tá? Se você está aqui assistindo a gente, tem um tempinho para entrar no YouTube, entra no YouTube, escreve Bolsonaro, Vida de Gado, que você vai ver um vídeo falso com o ex-presidente cantando a música Vida de Gado. Isso aí, você tocou no outro assunto que eu já ia falar com você sobre isso, sobre a questão hoje da inteligência artificial. Que faz isso? O criador de fake news, ele hoje pode botar a minha voz falando uma coisa contra você que eu não falei. Absolutamente sim. Então, assim, hoje a gente está num terreno, a internet hoje se tornou um terreno muito perigoso com relação às fake news,
E é bom a gente tratar desse assunto, Bruno, porque a população tem que ficar atenta para não comprar qualquer notícia, né? A população tem que seguir esses passos básicos, vereadores, amigos que estão assistindo, quem emitiu a informação, para quem essa informação foi emitida e qual é o contexto dela, qual é o texto dela completo. Porque muitas vezes se usa a verdade para se produzir fake news. O senhor, na Câmara Municipal, usando a sua palavra, pode citar um caso qualquer e pegar um trecho da sua fala e colocar como se você estivesse falando exatamente aquilo. Por exemplo, eu estava acompanhando uma situação em que a pessoa uma hora chegou para mim e falou: eu quero que o Brasil vire Cuba. E a pessoa vai pegar essa sua frase, eu quero que o Brasil vire Cuba, e colocar como se o senhor pensasse isso, e não é. Ali, a frase é verdadeira, o senhor disse isso, ou qualquer um, mas dentro do contexto, era como se você estava explicando o que uma outra pessoa estava dizendo. Você estava dando voz ao que uma outra pessoa disse. Não era sua fala, era a fala de outra pessoa. E isso é descontextualizado e vira fake news, sendo verdade. E detalhe, a população que não está atenta a isso, espalha isso com uma rapidez incrível. Espalha tanto no grupo do Zap, como a gente costuma falar, como no cafezinho na hora do trabalho, como também, e aí é um ponto que eu até separei, que eu acho muito importante a gente falar sobre isso, que é o algoritmo das redes sociais. Todo mundo já passou por isso, abriu o Google, foi fazer uma pesquisa, botou, quer pesquisar um colchão, quer comprar um colchão, e em 5 minutos depois aparecem dezenas de propaganda de colchão para você. Então, quando você coloca alguma expressão, quando você segue uma determinada página de um determinado grupo, as redes sociais começam a sugerir cada vez mais propaganda ou conteúdo ou criadores de conteúdo no mesmo estilo. Então, se você entrar num conteúdo ruim, as redes sociais vão te sugerir mais coisas ruins, mais coisas falsas, mais brincadeiras, mais desinformação. Então, é muito importante saber quem a gente segue. É muito importante saber o que você curte, o que você compartilha. Se você compartilha algo ruim, a rede social vai entender que você gosta daquele tipo de conteúdo sensacionalista, difamatório, agressivo, imoral. Então, eu costumo falar para os alunos, a rede social, ela não é boa nem ruim. Quando você abre o Google, tá aquela página em branco na sua frente, o que você vai escrever ali é responsabilidade sua. É verdade. Não é da rede social. Não é dos sites de informação e desinformação. É a sua responsabilidade. E se você escrever algo ali que não presta, o retorno de coisas que não prestam virão a cada clique que você der na internet. E esse é complicado demais. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Cristina Santos e para Ana Cristina, que está nos assistindo através do YouTube. Bom, outra coisa que eu queria tratar sobre a questão das fake news. Qual o interesse que está por trás do propagador ou da página propagadora de fake news? A gente tem um leque aí aberto, mas falando de política, na tua opinião, qual o interesse por trás dessa propagação de fake news através desses veículos? A gente tem, assim, na minha opinião, e aí a gente pode bater uma bola em relação a isso, porque experiência política aqui o senhor tem muito mais do que eu. Nem tanto. Duas campanhas. Duas campanhas. E um mandato é uma pós-graduação em política. Só quem está no mandato sabe disso. Mas é sempre, na minha visão, por 2 caminhos. Ou você quer estar onde a pessoa está, ou você quer tirar a pessoa de lá. Não necessariamente você estando no lugar dela. Porque tem pessoas tão mesquinhas, com uma capacidade de raciocínio tão pequena, que ela não quer destaque. Ela não quer nem aparecer. Ela usa do anonimato, na maioria das vezes, simplesmente para derrubar alguém que está numa posição de poder político, não é poder financeiro, social, nada disso. Está no momento exercendo um cargo e ela quer simplesmente destruir aquela posição. E no outro caminho, e eu acredito até que seja o mais comum que acontece na maioria das vezes, ela quer estar naquele lugar. E pode ser ela, ou pior,
Hoje em dia, vereador, em grande cidade, não sei, em Macaé ainda não consegui detectar se isso acontece, mas cidades como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, grandes cidades, você, com um telefonema, você contrata uma agência que vai colocar um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus cheios de pessoas para ir gritar pela causa que você defende ou que você acha que deve ser gritada em determinado momento em algum lugar. Aquele sanduíche que a gente viu muito, aquele sanduíche com aquele guaraná e o ônibus. E esse pessoal também, que você está falando que é contratado, né, para poder fazer esse barulho nas ruas, também é um pessoal que vai lá na rede social comprar aquela ideia da fake news e espalhar. Eu vou te dar um exemplo. Me pediram carinhosamente para seguir há um ano e meio atrás a página de um ministro do governo do presidente anterior. Sim. E eu passei a seguir. E aquele ministro, ele dava sugestão de muitas páginas, de muitas pessoas que tinham muitos seguidores, né? Mas que eu verifiquei que a intenção daquela turma era só espalhar as notícias que traziam benefício para aquela linha de pensamento, né? E muitas das coisas não eram verdade. Então eu só observava, mas eu nunca compartilhava. E depois de um certo tempo eu parei de seguir esse ministro, porque ele sempre direcionava a gente para uma página de alguém. Isso é profissional. Isso são escritórios contratados hoje em grandes cidades que fazem isso com a intenção, lá no início do nosso papo aqui no Pode Falar, manipular uma eleição. E se manipula a eleição. Na eleição dos Estados Unidos, quando o Trump ganhou a sua primeira eleição, ele e uma agência russa entraram nas redes sociais, principalmente no Facebook, para descobrir quem eram os indecisos. E os escritórios contratados por eles faziam propaganda em massa no perfil desses indecisos. Essas informações foram vendidas. São escritórios profissionais com uma capacidade tecnológica que a gente nem tem ideia de como funciona, de tão poderosa, e faz isso, defende uma causa ilegítima, ataca uma pessoa em uma posição de poder. Imaginou 3 ônibus em frente a uma secretaria ou uma prefeitura com pessoas, geralmente elas estão muito bem ensaiadas. Parece assim um coral de estudantes cantando, porque eles têm o mesmo tom de voz, gritam as mesmas falas, tem aquelas musiquinhas ofensivas, as placas que eles levantam, que eles carregam, geralmente são iguais. Isso foram produzidas, confeccionadas no mesmo lugar por alguém que está ali criando esta fake news, mesmo que seja real, mesmo que as pessoas estejam lá de verdade, gritando o que estão gritando de verdade, aquilo é falso. Porque aquilo é manipulado, é feito para criar a desinformação. E isso, como o senhor falou, é muito perigoso e é muito amplo, é muito difícil combater esse tipo de ação. Como é que você vai combater um escritório tecnologicamente montado para propagar uma informação falsa? O Trump, durante a campanha dele, ninguém aqui é santo, nem o Trump, nem o Hillary, nem ninguém, ele se preocupava em produzir 5, 6, 10 notícias na parte da manhã e mais 10 na parte da tarde, para que não tenha tempo de ser respondidas. Se cria uma avalanche de informação, e muitas das vezes informação falsa, em que o alvo não consegue nem ter tempo de responder a primeira, e já tem 4, 5 em cima dele. O caráter da pessoa, a moral da pessoa fica completamente destruído. Então as fake news são realmente um instrumento que a gente precisa ter mais debates como esse, para a gente poder chegar num lugar mais tranquilo. E a gente precisa tá falando sobre fake news direto para a população, porque a população que é a maior vítima dessas questões da fake news. Porque hoje as pessoas elas têm acesso ao celular, na rua, no trabalho, em casa. As pessoas estão esquecendo da televisão, estão esquecendo do bate-papo com a família. Enfim, isso é o que está acontecendo. A gente está vendo isso. E as pessoas, elas acabam ingerindo, comprando a ideia de fake news como se aquilo ali fosse uma verdade. E aí, como nós falamos lá no início,
até para aquele que é vítima provar que aquilo ali é uma mentira, como a Emiliana falou, o leite já foi derramado. E aí, como que a gente vai combater isso? Né? A gente teve, há um pouco tempo atrás aí, até que parou, ia ter a discussão lá no STF sobre a questão de regular as redes, né? E eu não sei como é que isso ficou. É uma polêmica muito grande, regulação de rede social. Eu acho que numa sociedade tão ampla, tão múltipla como a nossa em que vivemos, com uma variedade cultural, religiosa, étnica, profissional, tão ampla, é muito difícil você não ter uma regulamentação. As grandes profissões do nosso país, as maiores profissões, médicos, advogados, pessoas, juízes, têm os seus códigos de éticas que regulam as suas profissões. Eu sou guarda municipal, eu tenho um código de ética que regula a minha profissão. Mas tudo deve ser pensado com equilíbrio. Se vamos caminhar para um momento em que a gente vai ter algum tipo de regulação em redes sociais, a gente precisa ter alguém que também acompanhe quem fiscaliza a rede social. A gente precisa de um conselho feito pelas pessoas comuns, não por políticos, não por poderosos, mas pela sociedade, para que acompanhe quem toma as decisões. E a gente tem que... O senhor falou numa coisa que me trouxe, que eu li há um tempo atrás, uns 2 meses atrás, chamada educação midiática. Ela é fundamental para o problema que o senhor levantou, de como que a gente vai combater isso. É uma educação também feita dentro de casa. Do jeito que a gente auxilia nossas crianças, nossos jovens a formar o seu caráter, a aprender a ler, a escrever, a gente tem que começar a ter essa preocupação, que é aprender a usar as redes sociais. Aprender a usar esse aparelhinho aqui de uma forma equilibrada, de uma forma saudável, porque tudo em excesso faz mal. Água em excesso mata afogado. Então também precisamos pensar na educação de mídia. Sei lá, criar um código de conduta para mídia, né, para essas páginas. Deixa eu dar boa noite aqui a Cláudia Ferreira e a Poliana Valentim. Pessoal, se você tiver alguma pergunta para fazer para mim ou para o Bruno sobre essa questão das fake news, você pode fazer aqui no chat do YouTube. Tem como fazer também na página do Instagram. Faz o Marcelo dar uma olhada aí e a gente vai respondendo aqui de acordo com a sua pergunta, se a gente tiver como responder. Porque a gente também não é o dono da verdade, né? Eu recebi uma aqui no WhatsApp para fazer para o senhor. Por favor, se eu puder responder. Foi meu amigo Antônio Luiz, ele fez a pergunta aqui. O senhor poderia contar algum caso que envolveu o seu nome como político que tinha a ver com fake news? Essa foi a pergunta. Se já chegou a acontecer esse tipo de caso durante o mandato de vereador? Assim, notícia... Nos sites... Teve uma página aí, né, que chegou a noticiar aí, eu não lembro, mas essa página é de um rapaz aí falando que eu ia perder o mandato e falou um monte de coisa. E também não foi nenhuma fake news, mas foi um comentário na minha página por causa de um dia que eu estava na rua com a Aliás Cidadão e o sujeito lá entrou lá falando que como é que pode, o vereador da base apontando o problema. Gente, a gente ia apontar o problema, a gente pediu a secretaria para resolver. Isso não é dizer que eu não sou da base ou dizer que eu estou contra o prefeito. Pelo contrário, o próprio prefeito já elogiou o trabalho da Aliás Cidadão, porque ajuda, o trabalho da Aliás Cidadão ajuda, a gente trabalha em conjunto com as secretarias, né? E com isso a gente consegue ajudar as pessoas. Então, assim, vítima, mas a gente crê que a gente não vai ser vítima, porque a gente sabe que no ano que vem é ano de eleição e a tendência é que surjam, né? Elas vão acontecer, elas vão aparecer. E aí vão voltar para o teminha da educação midiática também nossa. Uhum. A gente precisa parar de seguir. A gente tem pessoas que vão para o Instagram e dizem: amanhã eu vou trazer uma notícia fantástica, uma bomba em Macaé. E tudo isso é falso. Uhum. Porque a primeira cara da fake news é o sensacionalismo. Uhum. Ele sempre promete te entregar uma coisa excepcional, fantástica, que você não vai acreditar. E não deve acreditar, porque é mentira. E voltando àquilo que o senhor lembrou muito bem, da inteligência artificial, ela está manipulando as fotos, ela está manipulando os vídeos e as vozes,
E isso vamos precisar de um filtro muito grande e que, aí eu preciso falar, a Câmara Municipal e a Prefeitura também tem uma responsabilidade muito grande de ser um bom exemplo, de manter a sua assessoria de comunicação funcionando, respondendo e produzindo a verdade. Porque essas fantasias vão acontecer. As notícias de falsos crimes vão acontecer. Aconteceu, até lembrei, vereador, aconteceu há pouco tempo em Macaé, tentando lembrar o nome do rapaz de cabeça, espero que eu lembre, senão eu consulto aqui, estava no blog do Daniel Galvão. Ele é um ex-candidato a vereador, ele faz sósia do Leonardo, ele é parecido com o Leonardo. Eu acho que eu sei quem é, não lembro o nome dele também. Depois eu vou lembrar o nome dele e eu coloco aqui, se eu tiver tempinho de pesquisar. Ele produziu uma fake news em Macaé muito grande. Posso falar porque é público, tem decisão judicial sobre isso, decisão definitiva. Ele afirmou nas suas redes sociais que havia morrido uma pessoa na fila da UPA, aguardando atendimento, sem atendimento. O procurador Fabiano, ele abriu uma queixa na delegacia, o caso foi apurado, o juiz ouviu as partes, e esse rapaz, ex-candidato a vereador, associado ali com a imagem do Daniel, porque ele é parecido, ele é cantor inclusive, foi condenado a 30 dias de trabalhos comunitários. Ele foi condenado por fake news aqui em Macaé. Existem outros processos acontecendo nesse momento. Procuradoria do município, me informei, a Procuradoria do município está tocando outros processos que foram denunciados na delegacia, foram acolhidos. A gente não pode dar mais informações porque ainda está correndo e as pessoas têm direito de se defender, como todo mundo tem, da ampla defesa, mas está acontecendo. E parece que é uma tendência da Procuradoria do município para esse período de não tolerar, não aceitar nenhum tipo de notícia falsa, nenhum tipo de desinformação. Eles vão levar os casos para a delegacia. E eu espero também que a Câmara Municipal, caso aconteça, a sua Procuradoria, que é muito competente, também leve isso para a Justiça, que é o que deve acontecer em todos os casos. Se a gente é ofendido, se a gente é agredido, ameaçado de alguma forma, a gente tem a obrigação de fazer o registro policial. Então, já aconteceu e eu tenho certeza que vai acontecer de novo. Agora, Bruno, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você acredita que esses, se é que eu posso chamar assim, esses produtores de fake news, eles mesmos podem, por exemplo, produzir uma denúncia anônima, fazer essa denúncia no Ministério Público para que eles tenham material para produzir essa fake news? O vereador sabe que atualmente eu trabalho na ouvidoria da ordem pública. Eu sou ouvidor formado, tenho formação no assunto, e a gente é controlado pelo Tribunal de Contas da União nos nossos atos. E as denúncias anônimas, quando ela não há nenhuma identificação e elas atacam alguém pessoalmente, elas raramente são levadas à frente. Porque a gente sabe que existe, às vezes, uma disputa que a gente não participa, que a gente não sabe o que está acontecendo, mas as ouvidorias e os ministérios públicos são usados como instrumento para produzir desconforto a alguém. Alguns casos, quando a pessoa se identifica, o Ministério Público ou as ouvidorias, elas podem colocar um sigilo na fonte da informação, no denunciante. Mas o nome dele está lá, porque denunciação caluniosa também é crime. Então você não pode simplesmente denunciar um crime e aquele crime não ser verdadeiro. Você vai responder por isso. Então se chega, por exemplo, uma denúncia dizendo que João matou José, mas ela é anônima, essa denúncia raramente será acolhida, a não ser que haja fatos notórios na sociedade que indiquem isso. Aí funcionam os discos de denúncias que o anonimato é garantido. Mas simplesmente uma provocação, dizer que fulano de tal roubou tal coisa de tal lugar, anonimamente, isso não é acolhido. Em 99,9% dos casos. Porque existe essa preocupação de não se criar um estado de policiamento civil, onde a sociedade é a polícia dela mesma. Isso vai acabar em barbárie, isso não acaba bem. As denúncias, quando sérias de verdade, as pessoas se identificam, precisam dar seus endereços, os números dos seus documentos, os seus contatos telefônicos, e nós retornamos para as pessoas
para saber se aquilo realmente, se é realmente ela, se é o telefone dela, e a gente trata tudo por e-mail, porque fica tudo registrado. Então, pode acontecer? Pode, mas a possibilidade é muito pequena. Felizmente, a gente tem hoje um Ministério Público muito bem aparelhado. O Ministério Público hoje ele tem instrumentos tanto humanos quanto tecnológicos muito eficazes para receber esse tipo de denúncias muito espetaculares. Felizmente, os casos em Macaé eu não tenho conhecimento de nenhum caso de que uma fake news tenha prejudicado alguém com o auxílio de um instrumento governamental. Felizmente, eu não tenho essa notícia, vereador. Que bom. A gente já está... Como é que estamos de horário? Temos aqui uns 14 minutos de programa. Eu tenho aqui uns 15 pontos. Não, vai falando. É muita coisa. Então, vamos ao próximo ponto aí. Antes de falar o próximo ponto, deixa eu te fazer uma pergunta também rápida. Qual é a tua visão com relação a essa quantidade de páginas que tem sido criadas, principalmente aqui em Macaé, qual é a expressão que eu vou usar? Com um argumento de que é para ajudar a população, que vai trazer à tona muitas coisas, que não sei o quê. Eu queria saber a tua opinião com respeito a isso, porque às vezes o que dá a entender é que determinadas pessoas que vêm com esse tipo de argumento é porque tem aquela questão que você falou, que está querendo tomar o lugar do outro, ou também que está querendo cavar algum tipo de espaço. Seria isso? Isso acontece bastante, procurando visibilidade com sensacionalismos, mas tem uma coisa que ainda me preocupa ainda mais, infelizmente eu tenho visto acontecer, vereadores, amigos que estão acompanhando a gente, que é a utilização da boa-fé da pessoa, onde alguém que está querendo esse destaque promete alguma coisa, promete algum tipo de ajuda, promete destaque, promete algum tipo de retorno pessoal ou profissional, emprego, não sei, alguma coisa dessa forma, mas usa a boa-fé das pessoas para se promover. Antigamente, assim, não muito tempo atrás, era comum você ter pré-candidatos ou algumas pessoas que querem se despontar no cenário serem presas por terem distribuído cesta básica, por ter várias cestas básicas guardadas em casa, e isso foi um instrumento de jogo de poder político muito grande, oferecer vantagens ilegais para as pessoas acompanharem ele de alguma forma. Eu até quero voltar, porque falando de Macaé, a gente tem que trazer os exemplos de Macaé. Há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, a gente tinha o Betinho Macaé. Não sei se o senhor... Outro dia eu falei desse rapaz lá na Câmara. Ele tinha muitos seguidores. Ele era sempre aquele tom da denúncia, do inconformismo, do que nada está bom. Ele era o arauto da verdade. Da verdade. Onde tudo está ruim e só o que ele fala é que está certo. É claro, ele conseguiu um grande número de seguidores. Ele tinha um grande destaque. As lives que eles faziam tinham muita gente. Mas faltou preparo, faltou usar o talento que ele tinha de comunicação para o bem. Chegou um momento em que ele não conseguia se sustentar mais pelas promessas das grandes realizações que ele iria fazer e nunca aconteceram, e ele se perdeu completamente no momento. Não foi a inauguração de um grande mercado na cidade, ele achou aquilo um absurdo e convocou as pessoas para invadirem o mercado. Aquilo foi assim o final para ele, porque ele incitou as pessoas a cometerem um crime. Eu, inclusive, já que você falou o nome dele aqui, deixa eu agradecer aqui, tem muita gente entrando aqui no Instagram do Alerta Cidadão, aqui, acompanhando aqui a live aqui, pelo Alerta Cidadão, podcast. Muito obrigado aí pela presença. Eu lembro que esse rapaz aí, entre 2019 e 2020, muitos partidos e muitos políticos cercearam ele para poder vir para o partido, achando até que ele seria um campeão de votos, e eu lembro que ele teve um problema com alguns. Eu cheguei a ouvir um áudio de uma discussão dele com o presidente de alguns partidos, porque falava uma coisa para um, depois falava uma coisa para outro, e ninguém sabia quem estava falando a verdade. Então, assim, foi uma coisa muito... Na verdade, eu lamento muito isso. Que você vê que a pessoa ela tem uma inteligência, um talento,
mas não conseguiu lapidar o seu talento, a sua inteligência para produzir algo de bom, para realmente ajudar as pessoas ou trazer uma informação que possa mudar a vida das pessoas. Resolveu usar o talento dele para um lado não tão bom. Você assim. falou uma coisa interessante. Às vezes as pessoas têm um talento e ela precisa usar esse talento para mudar a vida das pessoas, para ajudar as pessoas de fato, mas ela acaba usando esse talento para atacar outras pessoas, como você falou no início, para tentar tomar o lugar daquela outra pessoa, né, que está ali naquela posição. Ela tem o talento, ela é talentosa, né? Quem vê, quem está de fora e vê, sabe, consegue identificar o talento naquela pessoa. Porém, ela prefere usar o talento para atacar outras pessoas, para poder tentar denegrir a imagem de outras pessoas, para ver se entra no lugar daquela pessoa. Isso aí a gente tem visto muito no Brasil inteiro, inclusive. E vai acontecer aqui em Macaé. Então a gente deixa até o pedido para você que gosta de política, se interessa por política, tem o talento, use isso para o bem. Traga algo positivo para a vida das pessoas. Se você não tem condições de ajudar, procure quem possa ajudar. Quantas vezes eu precisei ajudar alguém e eu não tenho a condição, e peço ajuda para o senhor, peço ajuda para os colegas que eu tenho, para quem tem acesso a áreas que eu não tenho de informação e de ajuda, para poder produzir algo de bom para as pessoas. Eu garanto que assim você pode nem conseguir os objetivos materiais que você está buscando, mas os seus objetivos pessoais, espirituais, eles vão estar ali muito mais realizados, e isso é muito mais importante. E essa questão de você conseguir ajuda, por exemplo, só um exemplo só. Eu, quando perdi a eleição em 2016, né, eu gosto de tocar nesse assunto porque eu disputei a eleição pelo PRB, que hoje é Republicanos, mas foi numa coligação. A primeira coligação era o PRB e o PSB, porque na época o candidato a prefeito era o Igor Sardinha e o vice era Amaro, que depois foi desfeito aí. Só que aos 44, no apagar das luzes, o Igor Sardinha trouxe o PT para a coligação e eu acabei perdendo a eleição para o ex-vereador Marcel Silvano. Simplesmente, e o que eu fiz? Tentou derrubar o Marcel? Eu era suplente tanto do Marcel quanto do Alain Mansur. O que eu fiz? Eu fui trabalhar. Não pedi ajuda a eles, porque também não me via no direito de pedir ajuda a eles. Mas eu fui trabalhar com pessoas que hoje estão comigo e que me ajudaram a fazer o trabalho que eu estava fazendo e que me ajudou a ser eleito em 2020. Então, assim, não precisa de você usar desse instrumento de fake news, de criar a página A, B ou C para poder atacar, se você pode fazer um trabalho para ajudar as pessoas de fato, né? O que a gente diz, mentir dá muito trabalho. Se você vai mentir, vai se esconder, vai precisar ocultar o que você é de verdade por alguma forma, isso dá um trabalho muito grande, e eu garanto para você que está fazendo isso, você não vai conseguir enganar todo mundo o tempo todo. Bom, a palavra de Deus, como eu sou cristão, ela diz que nada há em oculto que não seja revelado, né? Uma hora será revelado. Uma hora será revelado. Pode ter certeza. Isso é para qualquer pessoa. Para qualquer canto. E um dos outros assuntos para a gente, eu sei que está caminhando para o final, vereador, que eu gostaria de tocar e é muito importante, que é a nossa responsabilidade em relação às fake news. Nossa responsabilidade é sempre denunciar. Se percebe alguma coisa que está muito fora do comum, e você levantou a informação, procurou a fonte, aquilo é falso, denuncie na rede social, tem os 3 botõezinhos ali, denunciar, bloquear. Nós somos responsáveis por isso também. É claro que as autoridades têm um papel institucional, a polícia, o Ministério Público, de fazer esse tipo de combate. Mas se não houver a denúncia de nós, usuários de rede social, a gente que está aqui, hoje o Instagram está cada vez mais forte. Eu vi o senhor mencionar o Instagram várias vezes. Aqui o pessoal do Alerta Cidadão, tem um monte de gente que entrou, um entra, outro sai. Tanto o Instagram quanto o Facebook tem os instrumentos de denúncia. Denunciem. Parem de seguir. Não vamos ficar nessa de que eu quero ver o que vai acontecer. Vai acontecer coisa ruim, vai acontecer coisa triste, coisa feia. Não participem disso. Não participem. Não tenha o seu nome associado a coisas ruins. Por mais que você queira matar algum tipo de curiosidade, ver o absurdo que está acontecendo, não participe.
denuncie, e não propague, né? Principalmente não propagar, porque às vezes final de tudo. A pessoa pega uma notícia e ela não sabe nem se é verdadeira. O que ela faz? Ela pega, já compartilha no Instagram, no direct do Instagram, compartilha no WhatsApp, compartilha no Telegram, compartilha no Facebook, e aí quando você vai ver, aquela fake news foi espalhada para muita gente. E aí é como eu vou voltar aqui no comentário da Emiliana. Quando você provar que aquilo ali é uma mentira, o leite já foi derramado e você comprometeu pessoas, comprometeu até uma família de bem. E né? Tragédias já aconteceram por causa de fake news, como eu citei do antigo reitor na Universidade de Brasília, se eu não me engano. Então, é nossa responsabilidade também não participar disso. Às vezes está claro que é uma página grosseira, que usa um palavreado chulo, que usa imagens fortes, sem autorização. Não sigam isso. Não compartilhar, então, é quase que assinar junto, dizer que concorda. Você compartilha. Eu compartilhei para verificar. Não, você tá concordando. Você, inclusive, pode ser responsabilizado por isso. Você pode ser responsabilidade solidária. Cúmplice, né? Um cúmplice, essa é a palavra, de um crime. E hoje, os amigos que estão aqui que conhecem muito mais de internet do que eu, não existe anonimato mais na internet. Tudo que você postar, se houver interesse, será rastreado. Não adianta apagar do seu celular, não adianta. Você escreveu uma besteira, ofendeu alguém, perdeu a cabeça, vai lá e pede desculpa. Tenta contornar. Apagar, vai apagar do teu telefone. Não vai apagar dos servidores de Facebook, de Instagram, de YouTube. Não tem, não existe mais apagar na internet. Vai estar lá. Bom, Fabiana Ferreira aqui entrou. Gente, nós estamos já... Faltam uns 2 minutos. Passou rápido. Eu sei que tem muito tópico aí. A gente vai voltar a tocar nesse assunto. Eu acho que a gente deve fazer até um outro podcast abordando mais esse tema. Olha, eu vou adorar. Se me convidar, eu venho. Não, com certeza. Eu vou trazer você, mas vou trazer mais pessoas para colaborar para a discussão. Inclusive, eu já vou deixar aqui agendado o próximo podcast nosso. Vamos dar a segunda parte sobre o tema da fake news. E eu vou escolher uma pessoa para a gente poder debater isso aqui. Maravilha. Eu, você e essa pessoa, para a gente poder esclarecer para a população não cair nessas fake news, porque elas estão aí para prejudicar as pessoas. E vou fazer um apelo aqui, antes de dar as considerações finais do Bruno. Meu amigo e minha amiga que está assistindo a gente, antes de você compartilhar qualquer notícia, cheque a fonte. Não seja um propagador de fake news. Cheque a fonte, veja se é verdade. Pesquise sobre a pessoa que está sendo acusada daquela fake news. Pesquise sobre a vida dela. Às vezes você está propagando uma notícia de uma pessoa que tem uma vida limpa, uma conduta ilibada, que faz o bem para as pessoas. E você que tem a sua rede social, use ela para fazer o bem, para ajudar as pessoas de fato. Se você se julga uma pessoa do bem, então use a sua rede social para fazer o bem. Bruno, para a gente terminar, suas considerações finais. Vou no mesmo caminho. Cheque as informações em mais de um lugar. Não adianta você checar uma informação dentro da mesma fonte citada. Por exemplo, você está citando informação do Botafogo, que joga daqui a pouquinho, não vai perguntar para a torcida do Botafogo, que claro que eles vão falar que é a favor deles. E nem vai perguntar para o adversário do Botafogo que vai perder hoje, o Grêmio vai perder hoje. Não vai perguntar para a torcida do Grêmio o que acha. Procure fontes imparciais, procure fontes que já estão no mercado há muito tempo, jornais importantes, revistas importantes, profissionais do assunto. Inclusive vai ser o nosso tema da fake news, um dos subtemas da fake news no próximo bate-papo é isso, sobre a parcialidade e a imparcialidade das mídias. Maravilha. Tá bom? Obrigado, vereador. Vereador, obrigado. Boa noite para todo mundo que acompanhou a gente. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Espero voltar em breve. Eu que te agradeço. Obrigado a você que nos acompanhou até agora.
E se prepare aí, já cria expectativa para o nosso próximo podcast, pode falar. E você pode falar, toda vez que a gente estiver aqui ao vivo, você pode falar, mande a sua mensagem, pode mandar uma reclamação, pode mandar uma opinião, pode mandar uma sugestão, pode mandar o que você quiser. Inclusive, você pode mandar a sua demanda para o Alerta Cidadão também. Tá certo? Tá certo? Deus abençoe, uma boa noite, bom descanso.